Bom dia, hoje é segunda-feira, estamos começando uma nova semana e hoje a gente vai começar a abordar um tema um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo até agora, que é parar de falar sobre as coisas ruins de forma geral. Então o tema seria assim: o mundo muda constantemente, mas o cuidado com a saúde e viver com saúde continua o mesmo de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então o que a gente vai comentar, as pessoas que têm mais de 50 anos de idade vai conseguir se colocar bem nessa situação. Então imagine como é que era a nossa vida há 50 anos atrás. Então você tinha alguns carros, algum sistema, né? Basta lembrar, por exemplo, a gente vai comentar muito celular. Imagine aquele primeiro celular que parecia um tijolão, tá? Que só servia como telefone e pouca gente tinha acesso. Foi evoluindo, de forma que hoje você tem um aparelho pequeno, certo? Cabe na tua mão e faz várias funções ao mesmo tempo. Funciona como telefone, máquina de fotografia, comunicação. Você com esse aparelho hoje, sem fio, sem nada, se comunica com o mundo inteiro. Eu pessoalmente tive a experiência disso agora em dezembro. Eu fiz um vídeo no Facebook, por exemplo, e acabou viralizando, chegou a grande parte do mundo, que chegou a 7 milhões de visualização, o que acabou criando uma situação um pouquinho diferente, em que eu acabei mudando alguma estratégia do que eu fazia e passei então a partir de fazer vídeo no YouTube, no Facebook e no Instagram, certo? Então o que o celular faz? Então ele trouxe um benefício da comunicação, trouxe o benefício da fotografia instantânea e da comunicação mundial. Mas assim, o que ele pode trazer de malefício, né? Então, primeiro que ele acabou se tornando uma espécie de um vício, por causa da questão de mensagens, de todo o processo da internet, toda essa parte de comunicação acabou virando vício. Tem pessoas que ficam doentes, descobrem que saiu de casa sem o celular, acaba voltando para pegar o celular. Tem pessoas que, ao escutar um pequeno barulho do celular, tem que pegar na bolsa ou no bolso e analisar quem que mandou a mensagem. Dá a impressão que se você não responder a mensagem logo em seguida, senão que você está desconectado do mundo. Então isso é um negócio muito interessante. Aí as pessoas criaram essa dependência de tal maneira que modificou a convivência social. Você pode observar que às vezes em jantar ou reunião, cada um com o celular olhando ali e não está prestando atenção nas outras pessoas. Você vê crianças hoje com o celular, né, e joguinhos, todo esse mecanismo. Então, isso é um dado, quer dizer, você interrompeu o que nós chamamos que é a convivência da sociedade. Em segundo lugar, tem um efeito físico. Então você olha o celular assim para baixo, olha para baixo aqui, você está pressionando essa parte aqui da cervical e do pescoço. Isso produz uma coisa chamada cervicalgia, dor de cabeça e dor nos braços, causado pelo uso do celular. Você manipulando isso aqui, está aqui no dedo ou isso aqui, então esses dois dedos aqui são os dedos mais importantes da mão, certo? Se eu lesar, então fazer uma tendinite aqui ou aqui, isso cria um problema sério para a vida inteira. Então, cuidado com a postura, isso aqui. Então, o tempo de uso do celular que a gente recomenda para evitar uma lesão de esforço de repetição é em torno de 40 minutos, aí muda de posição, faça uma outra coisa, depois volta a utilizar, senão isso vai causar problema. O outro aspecto seria, o celular não pode ficar no quarto, embora tem gente que coloca embaixo do travesseiro para dormir, isso a longo prazo não é um processo saudável. Então isso pode causar algum tipo de problema ou dificuldade no corpo a médio e longo prazo. Então isso é importante para se pensar sobre esses detalhes também, né? Então, outra coisa que a pessoa fala assim, não deve ser utilizado aqui no bolso daqui, porque está em cima do coração, e nem carregar no bolso da frente do caso dos homens, que ele está muito próximo dos órgãos genitais. Isso não está comprovado, mas pode, por causa da irradiação, causar algum tipo de problema de médio a longo prazo. Isso ninguém consegue provar se
É ou não é, mas eu acho que vale a pena você não descuidar desses dois órgãos. Esse aqui é o órgão da vida geral, esse aqui embaixo é um órgão fundamental para a procriação, para a vida afetiva, tudo isso mecânico. Então pensar nesses aspectos ali. Outra coisa que acontece é a questão de você dirigir o carro, está dirigindo, e de repente tocar o celular e tentar atender o celular. Mesmo que esteja no viva voz, você vai tirar um pouco da tua concentração, e você sabe que no trânsito basta algum segundo de relaxamento e pode ocorrer um acidente que pode atrapalhar muito a tua vida ou do motorista do outro carro, né? Então analisar sempre esse detalhe. Eu vou atender o celular, tudo bem. Então para o carro e aí atenda o celular. Evite atender achando que é coisa rapidinha, não. Isso acaba gerando uma discussão. Mas e se tivesse uma notícia ruim ou notícia alegre, você pode ficar empolgado e de repente esquecer que está dentro do carro. Isso já aconteceu, isso já é comum você ouvir falar sobre esses aspectos. Então entender essa dinâmica. A outra coisa que ele traz hoje de benefício é exatamente o fato de você ter uma câmera, um gravador, automaticamente instantâneo. Vocês já viram o que aconteceu em várias situações políticas, que um celular gravando ou filmando trouxe muitos problemas para algumas pessoas, benefício para as outras, quer dizer, usa como uma espécie de um investigador. Então, muito cuidado com esse processo desse mecanismo. Então, acho que o celular realmente, se você analisar ela friamente, ela tem grandes benefícios para a sociedade. Agora, você tem que pensar sempre o seguinte: você é o dono do celular ou o celular é dono de você? Então, se você for o dono do celular, parabéns, você tem uma máquina que te ajuda muito. Agora, se o celular for dono de você, infelizmente, você está fadado a ter algum problema mais cedo ou mais tarde. Então, a gente vai inaugurar agora então esse programa que a gente vai fazer durante uma sequência. Um dos programas será então: a vida muda, mas viver e cuidar da saúde continua o mesmo do passado. Então, você quer ter saúde sempre, mesmo com toda a modernidade. Então, o que a gente vai comentar são uma sequência de uns 15 vídeos falando sobre o que a mudança que o mundo proporciona facilita e atrapalha a nossa vida. Então, o primeiro vídeo foi sobre o celular. Eu acho que é uma máquina que ajudou muito. Eu nunca pensei que estaria eu fazendo um vídeo, por exemplo, aqui, isso chegasse a milhares de pessoas, até milhões de pessoas nesse sentido. Então, eu acho que se a gente souber aproveitar, então, se você for o dono da tecnologia e não tentar dominar você, ele vai te fazer muito bem. Então, esse seria um vídeo mais relaxante para pensar as coisas, para não ficar falando só sobre pandemia, Covid, todo esse processo assim. Fazer que a vida continua, ela vai mudando, a própria virose vai trazer muitas consequências na vida de cada pessoa, sendo atingido ou não, mas a sociedade vai mudar em função desse aspecto. Então, analisar isso, os benefícios e os malefícios das mudanças que a vida nos traz no dia a dia. Então, tenha uma boa segunda-feira e uma boa semana para todos.